Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre as estruturas de repetição, em especial sobre o comando while. A nossa aula é a aula 7, nossa aula do dia 24 de setembro. Bom, então o que são estruturas de repetição, né? São estruturas que vão fazer com que um bloco de instruções se repita até que a condição de saída desse laço vai ser atingida. Então a gente vai ter um comando na parte de cima, um comando na parte de baixo. Dentro desses dois comandos, um bloco de comandos. E aí, essa estrutura, em cima e embaixo, vai fazer com que esse bloco de comandos seja repetido, até que uma condição, que vai estar na parte de cima ou na parte de baixo, né, seja atingida. Condições a gente já viu no comando if, né, como são feitas, tá? Para que servem essas estruturas de repetição? Elas vão servir para que a gente repita ações semelhantes ali, né? Que vão ser executadas por um conjunto de elementos numa lista, ou simplesmente para ficar repetindo o processamento até que uma condição seja satisfeita. Por exemplo, ele fica repetindo assim a pergunta para o usuário: qual a nota do primeiro aluno, qual a nota do segundo aluno, qual a nota do terceiro aluno, qual a nota do quarto aluno, até o 20º aluno, tá? Sem precisar colocar 20 perguntas, tá? Nós temos uma quantidade grande de estruturas de repetição. As mais conhecidas são 3 a 4 diferentes, tá? Em praticamente todas as linguagens de programação. E elas são chamadas de loop, tá? Aqui no nosso curso nós vamos ver algumas dessas também. Nós vamos começar hoje pela estrutura while. Bom, como funciona então a estrutura while, né? Esse laço de repetição, ou esse loop, né? Como a gente já falou anteriormente, ele é utilizado quando nós necessitamos que um bloco de instrução se repita até que alguma condição seja atingida. No caso do while, a condição fica na parte superior da estrutura, tá? Então, a sintaxe do while, a forma de se utilizar, né? A estrutura começa com while e tem uma condição aqui que tem que ser satisfeita, tá? E aí, os delimitadores de bloco e esse conjunto de instruções aqui, tá? Ele é que vai ser repetido, tá? Enquanto essa condição for satisfeita. Legal? Então, essa é a sintaxe dele, tá? Essa estrutura, ela dá uma condição mais flexível do que outros tipos de estrutura, tá? Por quê? Porque a gente pode usar testes booleanos ali na condição, tá? Testes com caracteres, com palavras, com o que for. Mas um dos problemas dela é que ela não tem incremento automático na função, usado nas variáveis. E é muito comum a gente usar esse tipo de incremento, tanto que tem uma outra estrutura de repetição, que é a chamada for, que nós vamos ver na próxima aula, que ela faz esse incremento automaticamente. Tá? Uma das diferenças dela pro while. Bom, então, mais algumas explicações aqui. Ó. O while é uma estrutura de repetição bem simples. Tá? Ela vai repetir aquele bloco enquanto uma condição for verdadeira. Tá? Então, você está ali com a condição, enquanto ela for verdadeira, repete o bloco, repete o bloco, repete o bloco. A hora que for falsa, vai embora, sai para logo depois do final do bloco. Então, ali, ó, na primeira vez que a condição se torna falsa, ele para de repetir e sai fora. Vai para logo após o bloco. Então, aqui a gente tem, tá, a condição aqui em cima, e aí ele vai ficar repetindo esse pedaço aqui enquanto essa condição for verdadeira. Tá? A hora que ela for falsa, essa condição for falsa, ele já vai pular, ó, daqui para cá, não repete, né? E já sai logo para baixo ali, da onde termina a estrutura do while, né? Aqui em fluxograma, como que fica essa estrutura de repetição aí do while. Existem algumas estruturas onde a condicional, a expressão condicional, fica na parte de baixo, não é o caso do while. Bom, aqui um primeiro exemplo. Quer dizer, na verdade são dois juntos ali, né? Dois exemplos ali iniciais de uma estrutura while
funcionando, tá? Então, a gente começa aqui o nosso programa, tá? A biblioteca stdio, tá? E aí começa o main, termina ali embaixo, né? E aí nós estamos definindo uma variável aqui e já estamos inicializando ela com um valor de 1, tá? Essa variável é chamada número. Então, aqui, ó, enquanto esse número for menor ou igual a 10, repita esse bloquinho aqui de comandos. Então, enquanto o número for menor ou igual a 10, vai repetir esses dois comandos que estão aqui, ó. Tá? Bom, o número começou valendo 1, foi inicializado como 1. Então, ele é menor ou igual a 10? Sim. Aí eu imprimo ele, somo 1, acrescento, é o famoso incremento, tá? Que a gente falou no slide anterior. Tá? E aí o número passa a valer 2. É menor que 10? Sim. Imprime. Então, aqui, ó, imprimiu o 1. Tá. Aí, pulou para... Ah, amarelo é ruim de enxergar. Aqui, ó. Imprimiu o 1. Virou 2 e voltou aqui. É menor que 10? Sim. Imprime o 2. Soma 1. 3. É menor que 10? Sim. Imprime o 3 e assim vai. A hora que ele imprimiu 10... Então, aqui, ó, imprimiu o 10, somou 1, deu 11. 11 é menor ou igual a 10? Não é. Então, ele nem repete isso aqui, ó. Então, ele não vai imprimir o 11. Ele já vem direto aqui para baixo. E aí, aqui embaixo, a gente dá sequência, ó. O que a gente faz aqui? A gente muda a inicialização aqui do número para 100 e fala aqui, ó, enquanto for maior que 90, repete esses dois comandos aqui. 100 é maior ou igual a 90? É. Então, ele vai aqui, imprime o 100, subtrai 1. Agora não é mais incremento, é decremento. Certo? Subtrai 1 é 99. Imprime 99 e vai. 91. Imprimiu 91. Subtrai 1. 90. 90 é maior ou igual a 90? É igual. Então, imprime 90. Imprimiu 90, subtrai. 89. 89 é maior ou igual a 90? Não. Então, ele sai fora, já vem direto aqui para baixo, sem imprimir o 89. E aí, ele acaba o programa. Certo? Então, esse é um primeiro exemplo. Aí, uma estrutura, fiz os dois juntos aí, para ir pegar um número aqui e ir aumentando, incrementando de 1 até 10, depois subtraindo, tá? De 100 até 90. Pus como valor inicial 1 e 100, fui aumentando até 10, fui subtraindo até 90. Você pode fazer isso de qualquer maneira. Outra coisa que você pode fazer também, por exemplo, você quer imprimir os números de 1 até 10, como está aqui nesse primeiro laço, ó, mas você quer só os números pares. Bom, vocês lembram que vocês fizeram um if lá para verificar quando o número é par, não é? Então, nada te impede de colocar aqui dentro da estrutura de repetição, do while, colocar um teste condicional, colocar um if. Tá? Se for par, imprime. Se não for par, não faz nada e segue, incrementa e segue adiante. Né? E aí ele vai, no 1 ele não vai imprimir o 2, não vai imprimir o 3, vai imprimir o 4 e assim por diante. Tá certo? Então, um outro exemplo aí que vocês têm condições também de fazer, né? Já aprendemos. Bom, outro exemplo aqui de uma estrutura while é para fazer uma repetição enquanto o usuário seguir digitando alguma coisa. Então, por exemplo, ó, a gente definiu aqui duas variáveis, uma chamada continua, e em cima dela a gente fez um contador. Então, esse programa vai contar quantas vezes a pessoa falou que quer continuar. Sim. Respondeu sim para o continua. Tá? E aí, cada vez que ela responder sim, a gente vai aumentando esse contador e no final a gente imprime ele. Tá? Então, continua inicializado aqui como sim, e o contador vai começar com 0. Tá? Enquanto o continua for igual a S, lembrando que só um igual é atribuição, dois iguais é comparação, certo? Então, comparou aqui, ó. É igual a S? É. Repetindo, soma 1 no contador e pergunta aqui, ó. Digite S para continuar e outra tecla qualquer aí para finalizar. Dá um get aqui, para e pega uma variável, joga na variável continua, né? Pega um valor, um caractere e joga na variável continua. Repetiu. Se for S, aparece de novo ali, repetindo.
Soma 1. De 1 já vira 2. Pergunta, digite alguma tecla. É sim? É igual assim? Repetindo de novo, vai para 3. Repetindo de novo, vai para 4. Repetindo de novo, vai para 5. Digitei N. Sai fora. Saiu fora, ele fala. O bloco foi repetido contador vezes. N vezes, né? Conforme a pessoa foi digitando o S. No exemplo aqui, ó, repetindo. 1, sim, repetindo. 2, sim, repetindo. 3, sim, repetindo. 4. Digitei alguma outra coisa. Acabou o programa. O bloco foi repetido 4 vezes. Legal? Então, para a gente fazer um controle de repetições, dá até para usar em menus também, né? Um para fazer crédito na conta corrente, que é aquele exercício da lista passada, né? 2 para fazer débito na conta corrente, para fazer o saque, né? 1 para fazer depósito, 2 para fazer o saque, né? 3 para exibir o saldo e 4 para sair. E aí põe lá, while, opção diferente de 4, fica repetindo ali, né? Pedindo para fazer um depósito, pedindo para fazer um saque ou pedindo para mostrar o saldo. A hora que digitar 4, o programa termina. Então a gente faz um loop, um controle ali para o programa ficar repetindo quantas vezes o usuário quiser, tá? Bom, um outro exemplo aqui é o seguinte, ó. A gente vai pedindo números para o usuário, digite um número, digite o segundo número, o terceiro número e assim por diante, até que a soma de todos esses números chegue no 20, tá? Então, aqui, vamos definir uma variável de total aqui zerada, tá? E criamos aqui uma variável para guardar os números que a pessoa vai digitar, tá? Enquanto essa somatória aqui, essa variável do total, for menor que 20, vai ficar perguntando, vai ficar parado até que chegue no 20. Se a pessoa ficar digitando 0, vai ficar digitando 0, né? A pessoa digitar 1, vai acumulando até chegar no 20. Quando der 20, ele mostra, né? Enquanto for menor que 20. A hora que passar de 20, pode ser que no último a gente digite 200 e o resultado final seja 200 e não sei quanto, né? Mas ali, ó. Então, enquanto for menor que 20, ele vai repetindo esse bloco, né? Mostra o total, que no primeiro caso vai ser 0. Pergunta um número, no scanf aqui com o e comercial num, tá? E aí ele acumula o total com esse número. Dá para fazer isso aí de duas formas, ó. Usando aqui, ó, total mais igual a número ou total igual a total mais número. Certo? Essas duas formas dá na mesma, tá? E aí ele vai acumulando. Então, exemplo aqui, tá? Primeira coisa que ele faz, ó, total é 0. É menor que 20? Sim. Mostra o total. Total é 0. Entre com um número. O primeiro número que a pessoa digitou foi 3. O total é 3. Segundo número, 4. 3 mais 4, 7. Terceiro número, 5. 7 mais 5, 12. Quarto número, 3. 12 mais 3, 15. Quinto número, 6. 15 mais 6, 21. Chegou aqui, é menor que 20? Não. Ele não soma, tá? E vai aqui para baixo, ó. Total, final do total aqui é 21. Certo? Então, um acumulador até que o somatório, até que o total passe de 20. Esse outro programa, um último exemplo aqui para a gente visualizar, né? É sobre peso, tá? Então, tem uma variável aqui, ó. Esse exemplo está interessante por quê? Porque ele está usando variável booleana, certo? Variável booleana, só para lembrar, é aquela variável que só pode assumir dois valores. True, T-R-U-E, true, né? Como verdadeiro, ou false, como falso, tá? E ela está sendo inicializada aqui como falso, tá? Aí nós temos aqui uma variável para o peso, uma para meta e uma para semanas. A gente vai perguntar, ó, qual que é o seu peso atual e qual é a meta? Que peso você pretende chegar? Ah, então meu peso atual é 80, eu quero chegar a 70 quilos. Aí ele usa uma fórmula aqui, tá? E define que você vai ter X semanas para atingir esse peso ideal. Né? No exemplo que eu pus aqui, ó, eu tenho 80 quilos,
quero emagrecer até os 70. Então, ele fez a fórmula e aqui, ó, você precisa fazer 20 semanas de dieta. Tá? Tá fácil, né? Bom, então como é que é feito esse cálculo aqui, ó? Primeiro, digite seu peso. Opa, ficou feio isso aí, né? Risquei ele. Tá? Aí, digite quanto você quer pesar. Meta. Então, a variável peso e a variável meta, tá? Peso ideal foi a variável booleana que a gente definiu como falso. Então, enquanto o peso ideal for igual a falso, vai repetindo isso aí, tá? É falso, é. Então, ele vai entrar aqui, ó. Semanas mais, é um incrementador, tá? É a mesma coisa que a gente digitar. Semanas igual a semanas mais 1, que eu fiz no exemplo de cima lá, tá? Então, aqui a fórmula mágica para descobrir quantas semanas eu vou chegar no meu peso ideal, ó. Se o peso que eu tenho atual, né, menos a quantidade de semanas dividido por 2, for igual à meta que eu quero chegar, ele muda para true, acaba o programa e imprime quantas semanas que eu tenho que fazer. Mas não é, então ele permanece falso e vai repetindo aqui. Quando que ele vai parar? Quando o seu peso atual menos a quantidade de semanas dividido por 2 for igual à meta que você quer atingir. Tá? Isso é uma fórmula mágica que descobre quantas semanas você vai ter que emagrecer. Legal? Então, ele vai ficar fazendo essa repetição. Tá? Aí, quando o peso menos a quantidade de semanas que eu vou ter que fazer de regime, dividido por 2, for igual à meta que eu quero atingir, a hora que chegar nisso aqui, aí o peso atual é verdadeiro e ele sai do loop de repetição. Imprime quantas semanas você precisa fazer de dieta. Legal? Então é isso, gente. Alguns exemplos aí dessa estrutura de repetição, uma estrutura nova, tá? E aí nós temos lá embaixo no Moodle, né, a nova tarefa com uma lista de exercícios aí para vocês praticarem e nos enviarem, beleza? Lembrando que os horários de atendimento, o professor Sérgio na quinta-feira, 18 horas, a professora Michele nas sextas, 15h30 e o nosso fórum de dúvidas, beleza? Abraços e até mais.